Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no canal das páginas Domine a Sua Obra. Meu nome é Maria Fernanda. Toda quarta-feira a gente tem vídeo às 8 horas da noite. A gente criou um quadro aqui dentro da página do canal, né, Domine a Sua Obra, que se chama Dissecando a Obra. Então seria basicamente trazer um tema que vocês escolheram, ou que já me perguntaram, ou que já tiveram alguma dúvida, que já me mandaram algum direct, enfim. E eu trago aqui pra gente dissecar esse tema, né, trazer mais informações a respeito, né. Então pra você que não é inscrito, se inscreve no link que tá na bio do Instagram. É só ir lá no Instagram, Domine a Sua Obra, @Domine a Sua Obra, e se inscrever no link que tá lá. E hoje eu escolhi um tema sobre betoneira. Então o que a gente, como RT de execução, precisa saber sobre a betoneira em si. Então eu trouxe alguns pontozinhos pra gente discutir, pra gente levar em consideração, pra aumentar a produtividade da nossa obra, pra aumentar a vida útil desse equipamento, né, pra estar utilizando ele da maneira mais correta possível. Então o primeiro ponto que eu quis trazer aqui é um que muita gente às vezes não sabe e que às vezes a mão de obra acaba passando, sabe? Porque às vezes por desleixo mesmo. Que não se pode ligar a betoneira depois de ter colocado os agregados, água, enfim, na betoneira em si. Primeiro você liga a betoneira, então com ela rodando, que você vai colocando o material, que você vai colocando os agregados, a água, sabe? Por que tem que ser feito isso? É um material, né, o concreto, a brita, a areia, o cimento em si, ele é muito pesado, né? Só a saca sozinha de cimento ela já tem ali 50 quilos, então a gente sabe que é um troço muito pesado. Então uma maceira ali de concreto numa betoneira padrão ali de 400 litros é um troço pesado. Então se você enche a betoneira para daí ligar, ela vai dar aquele tranco no motor. Então você diminui drasticamente o tempo de vida útil da betoneira se você simplesmente colocar todos os agregados, água, cimento ali dentro da betoneira e depois ligar. É difícil o pessoal não fazer isso, mas às vezes por distração ou por desleixo mesmo, tipo, não sou eu, não é meu, e simplesmente liga depois. Essa betoneira, ela pode dar um tranco, né, e esses trancos aí para justamente conseguir fazer ela se mover com esse monte de peso, um monte de coisa ali na betoneira, pode fazer com que danifique e diminua drasticamente aí o tempo de vida útil da betoneira. Outra coisa que a gente tem que fazer sempre, né, antes de começar a utilizar o material e depois de utilizar o material, é fazer a limpeza, principalmente, né, de dentro ali esqueci o nome técnico ali, mas enfim, onde a gente coloca o material, né, que parece uma baciona ali, a gente tem que limpar isso daí para que não fique resquícios ali de concreto em si, porque a gente sabe que depois que seca vai virar uma melequeira aquilo lá e é complicado. Então uma forma até de você preservar o fora desse material seria até passando um pouquinho de desmoldante. Tem muito pedreiro aí que passa óleo diesel. Óleo diesel é um material inflamável, não serve para colocar dentro de obra, então não deixe o pessoal levar óleo diesel para dentro da sua obra. Então passar em volta ali Gente, eu esqueci o nome, enfim, eu vou chamar de bacia, aquela bolota que você coloca os agregados, o cimento e a água, tá? A bolota da betoneira por fora, tá? Para não grudar o material, para você aumentar ali a vida útil realmente do material, assim, para ela ficar mais bonitinha, para não ficar juntando sujeira, enfim, colocar um pouquinho de desmoldante. Na cremalheira em si, dentro das engrenagens, né, nesse material, tem os óleozinhos específicos, né, para lubrificação da cremalheira em si e das engrenagens, e que é muito importante que sejam lubrificadas antes da utilização. Então, todo santo dia ir lá lubrificar um pouquinho para não ter esse problema, né, vamos dizer assim, de trabalhar ali sem a lubrificação, você vai diminuir drasticamente também a vida útil da sua betoneira. Maria, mas eu passei óleo diesel e despregou bonitinho do pilar. Ok, já falei isso em vídeo também. Vai despregar do pilar? Vai despregar do pilar. Você vai conseguir reutilizar essa forma? Você vai conseguir reutilizar essa forma. Mas vamos lá, por que não se usa óleo diesel, né? Tô saindo um pouco da betoneira, mas só pra gente lembrar dessa parte. Por que a gente não usa óleo diesel dentro de obra? Em primeiro lugar, é um líquido muito inflamável, né? Porque a função dele é justamente ser combustível, então é algo inflamável. Segundo lugar, inalar os gases, né? Quando você tá manuseando ali o óleo diesel, ele é extremamente tóxico. Então, quando a pessoa estiver lá manuseando esse óleo diesel, vai inalar esse óleo diesel, ele é tóxico para o ser humano que estiver inalando. Outro ponto, ele é extremamente tóxico para o meio ambiente. Então, lavou, deixou cair no chão, etc., tóxico no meio ambiente. E sem contar os riscos, né, de explosão, porque cria uma atmosfera ali explosiva se você está armazenando esse material. Enfim, não se armazena, não se usa óleo diesel dentro de obra.
o que eu faço com as minhas formas, né, para reutilizá-las mais? Passa desmoldante. O que eu faço com meus corpinhos de prova para poder colocar o concreto dentro? E eu até recomendo você passar por fora também, porque gruda concreto, que é uma beleza aquilo lá, e depois para limpar é uma tristeza. Aí a alavanquinha não consegue se mexer para você poder desmoldar aquele corpinho de prova. Passa desmoldante, tá? Desmoldante por fora, desmoldante por dentro, desmoldante ali na bacia da nossa betoneira para poder tirar esse concreto. E não óleo disso. Então, deixa o óleo disso de lado. Você vai usar óleo lubrificante certinho, bonitinho lá para sua betoneira nas engrenagens e desmoldante em volta da sua betoneira se você quiser realmente tirar esses resíduos de concreto. Mas você falou para mim que eu tenho que colocar todos os agregados, água, cimento, etc. na minha betoneira com ela se mexendo para não dar tranco, para não diminuir a vida útil da minha betoneira. Mas vamos dizer que, num certo dia, o pessoal acabou de colocar o material na betoneira e pum, desligou a betoneira. Deu, sei lá, um pico de energia, alguma coisa assim. O que eu faço? Vou ter que tirar todo o material da betoneira para, quando ligar a energia de novo, colocar de novo e daí, né, com ela ligada, enfim, para poder misturar? Não! Você pode fazer, pedir pro pessoal colocar a boca da betoneira para cima, que daí ela vai diminuir um pouco o peso, porque quando ela tá inclinadinha, etc, ali quando ela tá rodando, o peso ali tá mal distribuído, vamos dizer assim, desse material que tá dentro da betoneira. Então você vira a boca dela para cima para daí ligar, para acionar essa betoneira mesmo que com o peso, mas que seja uma forma, vamos dizer assim, que cause menos impacto, cause menos dano aí nesse equipamento, nesse motor que vai fazer com que ela funcione. Então seria basicamente essa dica, assim, se por acaso acabar a energia no meio do caminho e a betoneira tá cheia, né, o que eu faço? Então vira a boca dela para cima, liga de novo quando voltar a energia. Não precisa tirar todo o material que tá ali dentro, a não ser que realmente acabou a energia de vez, aí você não vai perder aquela maceira, né, tira o material, mistura na mão e toca a obra. Como é que a gente tem que prestar atenção na nossa betoneira em relação à segurança? Então tem vários itens de segurança que a gente precisa prestar atenção para poder realmente fazer com que o nosso funcionário que está ali operando aquela betoneira esteja seguro, não desenvolva nenhuma doença por conta do uso da betoneira e também que não ofereça riscos grandes ali pela utilização da betoneira. No primeiro lugar, o seu betoneiro, enfim, a pessoa que vai operar a betoneira, ela precisa do curso DNR 12. Então, uma norma regulamentadora de equipamentos para dizer para essa pessoa que ele tem aquele treinamento, que ele consiga realmente manusear esse equipamento da melhor maneira possível. E não simplesmente, porque o tio dele ensinou ele a usar a betoneira, que por mais que ele saiba operar aquela betoneira, talvez ele não saiba de todos os itens de segurança para poder operar aquela betoneira. Como, por exemplo, o uso do protetor auricular, tá? Algo que a gente vê bastante pessoal esquecendo de utilizar. A longo prazo, vai perder sim a capacidade auditiva e vai perder bastante da capacidade auditiva, sabe? Porque é um barulho muito alto e para quem é o operador da betoneira, a longo prazo ele vai acabar perdendo a capacidade auditiva, assim, vai denegrir aí bastante a capacidade auditiva dele por conta do esforço repetitivo, né? Tá ali o tempo inteiro, o seu ouvido ali se esforçando para poder realmente aguentar aquele barulho, né? Com a quantidade de decibéis, enfim, não sou médica para saber direitinho os processos disso, mas enfim, realmente vai prejudicar a saúde desse trabalhador. Por isso que um dos pontos, né, da parte de segurança que eu vejo que o pessoal esquece bastante é protetor auricular. Então, além do capacete, além dos óculos, né, de proteção, porque ele tá ali mexendo, né, com material, pode voar no olho dele. Além das luvas, porque cimento, ele pode ser um material que realmente dá alergia, enfim, então não pode ficar sem luva. Além da botina, que é obrigatório para todo ser humano que entra dentro de obra, ele tem que ter o protetor auricular. E dica para vocês, protetor auricular, aquele tipo plug que você coloca dentro da orelha, ele é um probleminha dentro de obra, tá, gente? Então, assim, se você puder não utilizar ele e conseguir entregar para os seus funcionários, até escrever o nome deles no protetor auricular, aquele tipo abafador, é melhor. Sabe por quê? O tipo plug, ele é legal, ele é bom, ele vai atenuar a quantidade de decibéis, etc. Vai, ele é bom. Só que o problema é que o pessoal, eles vão tirar esse protetor auricular com a luva toda cheia de massa, vai deixar o protetor ali no canto ou no chão para ir almoçar para depois enfiar de novo, vai aumentar as doenças aí, otite, etc. dentro de obra. Então, se eu tenho um conselho para dar, tenta utilizar, que vai ser até melhor, tanto para os trabalhadores, até chega a ser uma economia, você ter ali o protetor auricular do tipo abafador, que daí ele é mais confortável, né, porque o plug é um chatinho, né, fica dentro ali da orelha, enfim, e previne também desse tipo de doença, tá? O pessoal acaba sendo um pouquinho desleixado ali com o tipo plug, né, de colocar pra dentro da orelha e acaba desenvolvendo otite, enfim, outras doenças. Outra dica aí pra vocês, Maria, mas eu entrego, daí eles perdem, joga no chão, quebra, ou sei lá, sumiu. Então, assim, escreve o nome da pessoa,
O nosso betoneiro lá, ele é um amorzinho, é uma pessoa extremamente responsável, então não tem essa necessidade. Mas uma forma que a gente viu, assim, de fazer com que cada um cuidasse do seu material era colocar o nome. Por exemplo, o capacete, cada um tem um adesivo com o nome do próprio capacete, então todo mundo realmente cuida, né, dos seus materiais. Se você vê que o pessoal não tá usando, não tá cuidando, e você tá tendo que sempre tá repondo, coloca o nome dessa pessoa estampado ali, porque se estiver no chão, se tiver jogado, você sabe de quem que é. Então vira aquele negócio, né? A sua responsabilidade para cuidar do seu material tá aqui e o seu nome tá gravado nele, né? Então induz mais a pessoa ali a cuidar do próprio material. E sem contar que é um negócio legal, né? Que você vê ali seu nomezinho no seu capacete, acaba sendo aquela coisa, né? É meu, é pessoal, eu sei que este é o meu, né? Com a minha regulagem ali, vamos dizer assim, do tamanho da cabeça, enfim, não vai ter perigo de trocar com fulano no outro dia, aquela coiseira toda, e até pelo momento que a gente está vivendo, é muito legal que a gente realmente personalize, vamos dizer assim, os materiais de cada um, para que não tenha troca aí de capacete, etc. Outro ponto de segurança que a gente sempre tem que prestar atenção, protetor da cremalheira. Então tá lá. Gente, eu esqueci o nome do negócio. Enfim, eu vou chamar... Eu até esqueci o nome que eu estava chamando aquele negócio, a bacia ali da sua betoneira. Tem uma engrenagemzinha no meio que vai fazer ela rodar, certo? Aquilo ali é a cremalheira, que é cheia de dentinho, assim, ó, toda dentadinha, assim, tem lá umas engrenagens, assim, nas laterais, e vai fazer essa betoneira rodar. O que é o protetor de cremalheira? Justamente uma capa de plástico ali, né, que vai estar em volta dessas engrenagens, desses dentinhos ali, para proteger as mãos dos funcionários, enfim, porque a probabilidade de puxar um dedo ali para dentro e esmagar, enfim, é muito grande. Então tem que ter o protetor de cremalheira. Maria, mas meu pedreiro não gosta do protetor de cremalheira porque fala que junta sujeira. Por isso que o protetor de cremalheira, ele tem que, a cada de vez em quando, aí, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, você abrir o protetor de cremalheira e fazer a limpeza da cremalheira, colocar lá o lubrificante, que nem eu falei pra vocês, pra manter ela limpinha, manter ela funcional, pra não realmente juntar sujeira pra dentro ali do protetor de cremalheira e ficar aquele local ali que tá simplesmente juntando ali meleca, juntando argamassa, juntando concreto, né, a longo prazo aí diminuindo a vida útil da sua betoneira, beleza? Então tem que tirar assim de vez em quando o protetor, né, lógico, com tudo desligado, depois que a sua betoneira tá limpinha, de preferência aí com ela realmente ali desligada, se tiver desligado da tomada mesmo, lá o quadro, enfim, na sexta-feira de tarde, abre lá o protetor da cremalheira para realmente fazer essa limpeza e passar o lubrificante lá na cremalheira também. Outro ponto de segurança que muita gente esquece, gente, aterrar a cremalheira. Para que serve o fio terra no circuito elétrico? Fio terra nada mais é que um escape para descargas elétricas aí que acaba acontecendo na utilização desse material aí, enfim, para que o escape seja pelo fio terra e não para o ser humano que estiver em contato com esse equipamento. Então pense aí, né, numa betoneira aí 220 e você tomar um choque 220. Não é bacana. E como a betoneira é um troço que é inteiro metálico, né, então ele conduz eletricidade, se você não aterrar e ainda mais mexendo com água, né, enfim, o risco de choques elétricos são grandes. Então, sempre aterrar a betoneira de vocês. Maria, como que eu faço isso? Fio terra, haste de cobre, haste ali acho que tem de alumínio também, enfim, pede o pessoal fazer um buraquinho, coloca a haste, conectou o fio terra nessa haste, enterrou e protegeu ali essa fiação. É justamente isso, é levar essa descarga, essa irregularidade ali da parte elétrica em si do equipamento, não vir para você, e sim ter um ponto de escape, que esse seria o fio terra. Então nós temos que aterrar sim os equipamentos aí da obra em si. A betoneira é um deles, então sempre tem que estar aterradinho, bonitinho. Outro ponto também de segurança, pessoal, eu vejo que esquece bastante. O botão de liga e desliga da betoneira. Às vezes é o fio desencapado ali, as pontas, que você enfia lá no buraco da tomada. Pelo amor de Deus, não. Então tem que estar bonitinho e tem que ter um acionamento de liga e desliga próximo à betoneira, tá? Não é colado no motor da betoneira, porque você vai estar ali mexendo com água, etc. Então, ou liga e desliga, normalmente você coloca ali, pede pro pessoal colocar uma escorinha de madeira na terra, né? Coloca lá o botão de liga e desliga e a sua betoneira tá lá, por exemplo, não tá aqui. Tá? Não tá o botão de liga e desliga colado no motorzinho da betoneira. Justamente por conta disso. Você tá jogando água, tá fazendo ali amasseiro, concreto, enfim, para não ter risco de choque elétrico. Então, separar o botão de liga e desliga e não ser simplesmente um disjuntor aleatório ali, ser aquela botoeira ali bonitinha, que tem o vermelhinho e o verdinho, que tem ali um botão de emergência, para se por acaso, sei lá, acontece alguma coisa, a betoneira fica desgovernada, ou começa a dar choque, enfim, ter um acionamento rápido aí de segurança de botão de desliga dessa betoneira. Outra parte
que eu queria trazer para vocês é a questão da produtividade. Prestar bastante atenção, porque é uma das coisas que mais vai ser utilizada dentro da sua obra, porque depois que fez a estrutura, né, o concreto em si, você tem chapisco, daí tem reboco, enfim, tem muita utilização a betoneira durante o período da sua obra, então às vezes ela fica ali quase que o período inteiro da sua obra funcionando. Se a gente não projetar o canteiro para que os agregados, para que o cimento, eles estejam próximos à sua betoneira, você pode estar rasgando dinheiro e fazendo um servente ali cansar à toa. Por exemplo, vamos dizer que numa betonada, numa maceira, você consegue identificar que porque a betoneira está aqui e os agregados estão lá na China, seu servente tem que ir lá buscar, tem que ficar indo com o carrinho, aí o caminho tá bem cheio de madeira, tá desorganizado, aí tá todo meio tortuoso, ele demoraria uns 3 minutos a mais para trazer todo esse material para poder fazer a maceira lá de concreto, enfim, de argamassa, seja lá o que for bater na betoneira. 3 minutos. Ok, aí você olha aquilo, né? Vamos dizer que você tem anotado, você medindo ali a produtividade da maceira e realmente você percebe ali que ele demorou uns 3 minutos andando, né? 1 minuto e meio para ir para buscar esse material que tá lá longe e 1 minuto e meio para voltar. Então, se tivesse próximo ali, você não perderia esses 3 minutos. Aí você pode até pensar, 3 minutos uma maceira, será que faz tanta diferença assim? Vamos calcular isso daí? 3 minutos numa maceira. Vamos dizer que você fez 10 maceiras no dia, né? 10 betonadas lá. Então quer dizer que esse servente ali que tá ajudando o operador de betoneiro, ele teve que ir lá buscar esses agregados, o cimento, a areia, a brita, enfim, seja lá onde você colocou 10 vezes, certo? Ele demorou esses 3 minutos aí, 10 vezes no dia. São meia hora no dia, que você pagou meia hora desse servente para ele simplesmente ficar andando de um lado pro outro. Isso, na semana, se você multiplicar por 5, vão dar 150 minutos, né? 30 minutos vezes 5, na semana, 150 minutos. Vezes 4 no mês, são 600 minutos. Dividido por 60, pra gente ter em quantidade de horas, né? Porque 600 minutos fica meio bagunçado. São 10 horas que você perde no mês. Então seria, no mês, você rasgar uma diária e um pouquinho de um servente que você está pagando ele para ficar passeando pelo seu canteiro, porque você não planejou esse canteiro, não fez um projeto que realmente prevesse a sua estação de concreto, seja sua obra de uma casa, seja sua obra um prédio, enfim, funcionasse de uma forma inteligente, que todo o material, o agregado, o cimento, estivesse ali pertinho. Eles perderam tempo, né? Que nem a gente contou, né? 1 minuto e meio para ir lá para buscar aquele material e 1 minuto e meio para voltar, porque tá tudo bagunçado, tem madeira no meio do caminho, às vezes tem que parar o carrinho porque o fulano tá passando, aquela coiseira toda. Então você fez lá a sua média de perder produtividade de 3 minutos. Vamos dizer que essa obra, né, que a gente tá perdendo aí 10 horas por mês, vamos dizer que essa obra demora 10 meses para acontecer, que seja uma obra de uma casa. Se você contasse 10 meses, são 100 horas, se você dividir 100 horas em dias de trabalho, né, que são 8 horas por dia, seriam 12 dias e meio de trabalho. Ou seja, numa obra de 10 meses, você pagou meio mês pro seu servente ficar passeando pelo canteiro. A produtividade do seu operador de betoneira, da sua maceira, da quantidade de concreto que você consegue fazer na sua obra, depende muito do seu projeto de canteiro. Por isso que é muito importante que a gente consiga visualizar isso, onde que vão ser as baias ou a lona que eu vou deixar a minha areia, que eu vou deixar a minha brita, onde que eu vou conseguir realmente fazer com que esse caminho seja próximo da betoneira em si, para que eu não tenha essa perda de produtividade, de dinheiro, né? Que calculando aqui, a gente está considerando que a pessoa seja praticamente uma máquina, né? Que demora exatamente os 3 minutos. Mas vamos dizer que no final da semana essa pessoa fica mais cansada e começa a demorar 5 minutos. Porque no final da semana, todos nós, a gente se cansa, né? Somos seres humanos. Então pensa, ele andando para um lado, andando para o outro. Aí ajuda o operador da betoneira, carrega cimento para lá, carrega cimento para cá. Pode chegar um dia aí que ele realmente seja mais cansado e que demore mais do que esses 3 minutos. E que realmente você esteja perdendo uma produtividade bem maior do que esses 12 dias e meio que você pagou em uma obra de 10 meses para o servente ficar andando. Às vezes é mais do que isso. Então pensa, é muito desperdício de recurso humano numa atividade ali inútil. Então a produtividade da sua betoneira e da quantidade de maceira que você vai conseguir fazer no dia, né, e na obra em si, depende muito desse projeto de canteiro. Então a gente tem que estudar certinho onde colocar cada material para que fique tudo ali bem fácil do operador de betoneira trabalhar. Melhor forma da gente conseguir trabalhar é quando a gente tem as ferramentas corretas, quando a gente tem o material disponível.
Então a gente sabe disso. Ah, vou fazer um projeto no CAD e colocar no computador ruim que fica travando. Sua produtividade cai por conta de uma ferramenta inapropriada. Então a produtividade do operador de betoneira vai cair por conta de um projeto de canteiro inapropriado, porque tá longe. Então, outro ponto que a gente tem que tomar atenção, né, para aumentar a qualidade aí dos nossos concretos, da argamassa em si, é de como que a gente vai armazenar esse material. Lembrar que a areia, ela não pode ficar em contato direto com o solo, nem a brita, porque daí você tá sujando, né, esse material. Então, separar certinho a areia média, a areia grossa, a areia fina, as britas em si, né, você tem mais britas, tamanhos de britas diferentes na sua obra. É bom que você separe nas baias certinho. Se é uma obra menor de uma casa, gente, uma tábua que você separe, põe lá, estende a lona no chão, pelo amor de Deus, não vai colocar agregado em cima do solo diretamente, estende a lona lá no chão, coloca a brita, coloca uma tábua. Coloca lá areia, coloca outra tábua. Coloca areia grossa, coloca uma tábua. Sabe? E colocar tudo isso próximo realmente da sua betoneira para não diminuir a produtividade do seu operador de betoneira. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Acabei de fazer a massa lá. Aí vira lá a betoneira para despejar a massa, às vezes não tá no carrinho, às vezes despeja no chão mesmo para enquanto tá fazendo outra e o servente tá lá levando essa massa, né? Vamos dizer que seja reboco, enfim, a massa de reboco lá pro pedreiro. Ele já fez uma, colocou esse bolo aqui no chão, enquanto ele tá batendo a outra, o servente vem para buscar esse outro bolo que tá ali no chão e vai rodando, certo? Vamos dizer lá que o nosso operador de betoneira vai despejar essa massa ali e despeja no chão, literalmente, em contato com o solo. Não deixe isso acontecer. Tá? De preferência em cima de uma laje, em cima de um contrapiso. Se não tem condição de fazer um contrapisozinho, coloca madeirite de maior qualidade, um madeirite revestido ali, para que essa argamassa, né, de reboco, esse concreto, enfim, que acabou de ser feito ali na betoneira, que ainda não está indo diretamente para um carrinho, não entre em contato diretamente com o solo, porque na hora de, né, com a pá ali, ele arrastar essa pá para pegar, para colocar dentro do carrinho, ele com certeza vai pegar um tanto de terra, de solo, vai diminuir a qualidade aí do reboco, do chapisco, do concreto, enfim, o que seja que você esteja fazendo na sua betoneira. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também. Outro ponto, esse é para as pessoas que têm um pouco mais de atenção, que têm intenção de certificar, que nem minha empresa, né, a minha consultora, ela é certificada, ISO 9001, PBQPH, isso é uma exigência para nós. Isso não é uma exigência para todo mundo, mas se você tiver curiosidade, né, esses são pontos que você precisaria fazer para poder certificar, por exemplo, é ter uma bacia de decantação da água que você limpa a betoneira. Então, a água que bateu ali no último, depois da última massa, depois da última betonada, para tirar aqueles resíduos ali, ela tem que ir para uma bacia de decantação, porque essa água, ela é uma água suja, uma água que vem de cimento, é uma água que tem resquícios ali de material, né, que tá ali, tava grudado ali dentro da bacia da nossa betoneira. Então, a gente tem que jogar essa água num local que preserve o meio ambiente, vamos dizer assim, porque se você jogar essa água misturada com cimento, com areia, no solo diretamente, ela é prejudicial ao meio ambiente. Então, uma forma de você corrigir isso, e para as pessoas que têm intenção de certificar, como nós ali somos certificados, você tem que fazer essa correção. Isso é obrigatório, tá? Dá uma não conformidade bem grave, inclusive. Você tem que colocar essa água de limpeza da betoneira numa bacia de decantação, porque daí todo esse material, né, agregado, enfim, areia, cimento, ele vai descer. Quando você retirar essa água, esse resquício, né, essa sujeira que tá ali embaixo até pode ser reaproveitada ou pode ser descartada dentro da caçamba ali com os agregados, né, com a sujeira ali de obra em si, que daí são os pedacinhos de piso, pedacinho de concreto, pedacinho de massa, enfim, que são esses agregados aí que às vezes a gente pode misturar, fazer um ressalto de piso numa cozinha, fazer um banquinho de praça, enfim, fazer uma calçadinha, né? Esses agregados ali até podem ser reutilizados. Então seria nesse sentido. Então a gente faz porque a gente tem que fazer. Então você tem que estar lá, tem que ter um local. Jogou água na betoneira que limpou aquele material, ou você pega na bacia mesmo, né? Vamos dizer assim, vira a betoneira num balde para jogar numa bacia, ou existem obras grandes mesmo que vão durar mais tempo, que ele tem tipo uma grelha embaixo, que essa água já cai automaticamente numa grelha, que vai como se fosse um esgotinho, um encanamento para essas bacias de decantação. Na obra da última edificação que a gente entregou da construtora, que era um prédio residencial de alto padrão, a gente fez decantação com 3 células, inclusive, como se fosse um biodigestor lá de uma fossa séptica, por exemplo. A gente colocou 3 bombonas, tem gente que chama de tambor, sabe aqueles baldão azul de 200 litros? Colocou 3 bombonas ali, uma do lado da outra, ela entrava a água de cá, ficava, decantava no primeiro, colocava no segundo,
que ia pro terceiro. Então no terceiro essa água já estava limpinha e no fundo o resíduo que fica ali decantado, vamos dizer assim, pode ser descartado na caçamba normalmente. Pelo menos não fica aquela água suja, você não pode descartar essa água no solo. Então seria basicamente isso que eu queria trazer para vocês a respeito da betoneira em si, né? Uma forma da gente aumentar a vida útil, alguns pontos de segurança que a gente tem que prestar atenção, ponto de curiosidade, né? Se você realmente buscar certificar ou se você realmente for atento a essa questão para não prejudicar o meio ambiente, porque é um líquido muito sujo que realmente vai poluir aí, né? Se você jogar esse líquido sujo, né, da betoneira diretamente no solo. Espero ter sanado aí as dúvidas de vocês. Toda quarta-feira tem esse quadro dissecando a obra. Se vocês quiserem algum tema específico, pode mandar para mim por direct no Instagram mesmo. Continua a nossa maratona de conteúdo, então até o final da semana, de segunda a sexta, né, 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo vídeo.